Bom, em meio à guerra no Oriente Médio e à crise no setor de energia, a gente teve uma notícia importante nesta semana. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que desde hoje já não fazem parte mais do maior cartel do planeta. Estou falando da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Para entender melhor as razões e os impactos deste movimento no cartel, a gente conversa agora com Lígia Maura Costa, professora da Escola de Administração de Empresas da FGV e coordenadora da FGV Ethics, focada em ética e governança. Boa tarde, professora. Obrigado por estar aqui com a gente em pleno feriado. Qual é o significado desta decisão dos Emirados Árabes, país que é grande produtor de petróleo, terceiro maior produtor da OPEP, aliado histórico dos demais países do Golfo, da região do Golfo ali, mas que foi atacado pelos iranianos ao longo dos últimos meses. Professora, o que significa esta decisão? Boa tarde. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui na CNN com você. Bom, é uma decisão que é importante. Por quê? É importante porque demonstra que a OPEP ela pode eventualmente enfrentar uma crise. Os Emirados Árabes, ao saírem, sinalizarem a sua saída da OPEP, eles indicam que eles não querem mais subordinar a sua produção a uma decisão coletiva. E eles querem tentar tirar proveito hoje do petróleo, deste ouro negro que eles possuem, o que é um verdadeiro paradoxo. Porque, na verdade, a hora que todos trabalham em prol de um clima mais verde, de uma produção mais verde, então aqueles que são produtores de petróleo, acho que é essa a visão, eles querem tirar o proveito agora, e essa é uma das razões deles terem decidido pensar individualmente, eventualmente em aumentar a sua produção de petróleo. No longo prazo, esse preço pode vir a cair, mas tudo depende da reação dos demais países integrantes da OPEP. Mas é uma sinalização muito importante de mudança geopolítica que estamos todos nós vivendo e, obviamente, de enfraquecimento da OPEP. Eu não gosto de chamar de cartel, mas a OPEP era um cartel que controlava os preços e a produção de petróleo no mundo. Quando a gente observa os números históricos, a OPEP, lá na década de 1970, chegou a ser responsável por mais de metade da produção de óleo do planeta. Hoje essa fatia caiu de maneira bastante expressiva para cerca de pouco mais de 30%, 32%. A OPEP não apita mais como apitava antigamente? Dá para dizer isso com certeza, com segurança, professor? Eu diria que dizer com segurança no mundo com essa instabilidade geopolítica tem sido um desafio para o comércio internacional. O comércio internacional e o lucro do comércio internacional depende de previsibilidade. Acho que desde o início deste ano, tudo que nós não temos tido é previsibilidade. Então, mas essa decisão, sem dúvida, eu vejo como uma decisão que preocupa, é uma outra decisão que demonstra a imprevisibilidade do comércio internacional que estamos vivendo hoje em dia, e se outros países seguirem o caminho dos Emirados Árabes Unidos, a OPEP vai perder ainda mais a sua importância. Qual era a grande importância da OPEP? Ela trazia, para o mal, para o bem, previsibilidade, porque se sabia qual seria a produção e se sabia qual seria o preço a ser praticado. Então, com a diminuição da sua importância, com a saída de seus integrantes, tudo isso pode mudar e imprevisibilidade não é bom para o comércio internacional, porque o comércio internacional ele tem que tentar precificar e tem que tentar precificar qual é o risco e de quanto será o valor dessa commodity, deste ouro negro que é o petróleo. E professora, quando o mercado de petróleo viveu ali as suas grandes crises, as grandes crises recentes, houve um esforço e reação dos demais países para tentar aumentar a sua produção, reduzir a dependência e a exposição a esta região do planeta no que diz respeito ao fornecimento de petróleo. E aí, por isso, a gente teve resultados absolutamente importantes, como é o caso do shale gas nos Estados Unidos, o próprio pré-sal no Brasil, a margem equatorial, por exemplo, no norte da América do Sul, os nórdicos com sua capacidade incrível de produção.
Será que este momento hoje vai gerar a busca por novas áreas de exploração e assim atrasar ainda mais a transição energética? Porque isso, do ponto de vista econômico, me parece fazer sentido com o petróleo a $110, como a gente viu nos últimos dias. Eu acho que a transição energética ela trouxe um paradoxo. Foi isso que eu tentei explicar inicialmente. Porque essa expectativa de transição, com essa saída dos Emirados Árabes Unidos, já demonstra o quê? A urgência de explorar o petróleo. Eu quero explorar o ouro negro agora. Os países exportadores, os países produtores, eles querem explorar o que tem agora, porque provavelmente esse ouro negro ele vai deixar de existir. Essa janela de oportunidade que eles têm hoje, ela vai deixar de existir, ela não será mais eterna como se pensava que ela seria. Então, ao mesmo tempo em que buscamos, né, redução dos fósseis no mundo, então um mundo mais verde, trouxe também o paradoxo dos países que são produtores e exportadores de tentarem explorar hoje o que eles têm, porque este ouro negro não será eterno como se imaginava que poderia ser. E isso traz impactos para o Brasil, em função da Petrobras e de outros países que também são produtores e exportadores fora dessa região, que é, né, a região mais importante de exploração de petróleo. Para o Brasil... A Petrobras... Então, eu ia perguntar exatamente isso, professora. Para o Brasil e para a Petrobras, este cenário torna ainda mais vistosa a exploração da margem equatorial ou, por exemplo, a Bacia de Pelotas? Afeta diretamente o Brasil. Por quê? Porque o Brasil é um exportador de petróleo. Então, preços mais baixos, se eu tenho maior oferta, que é isso que os Emirados Árabes estão dizendo, nós vamos aumentar a oferta. Se eles vão aumentar a oferta, vai cair o preço. Mesmo que não seja agora imediatamente, porque eu acho que o fechamento do Estreito de Hormuz é importante e é um fator que vai impactar bastante, mas o fato deles dizerem, olha, vamos colocar mais petróleo no mercado, obviamente o preço vai cair e vai ter um impacto na balança comercial brasileira. Então, o combustível mais barato que possa eventualmente, no longo prazo ou no médio prazo, chegar às bombas brasileiras, vai ter um impacto também na economia brasileira, porque vai ter uma diminuição dos dividendos e dos lucros gerados pela Petrobras, a balança comercial da Petrobras. Então, o que é bom para o consumidor não necessariamente será bom para a Petrobras, não necessariamente será bom para o governo brasileiro. Então, se a Petrobras ganha ou se a Petrobras perde, a Petrobras, como exploradora de petróleo, ela tende a perder se tiver mais oferta no mercado, porque o preço vai acabar caindo e ela depende diretamente do preço do barril do petróleo. E petróleo, o preço do petróleo não é um detalhe para uma petroleira, ou seja, não é um detalhe para a Petrobras. Ele é, na verdade, determinante. Mas aí, professora, só para entender esta posição da Petrobras, que me parece curiosa, porque a gente está diante de uma companhia estatal que tem apresentado resultados tanto operacionais como financeiros nada desprezíveis, ao mesmo tempo em que há uma clara intenção explícita desta direção da companhia de explorar a margem equatorial, a Bacia de Pelotas, como sendo novas áreas, ou seja, a Petrobras quer produzir mais, ao mesmo tempo em que o Brasil, como nação, no ano passado, demonstrou interesse de ser um observador da OPEP+. Será que os interesses da Petrobras são diferentes dos interesses do governo brasileiro? Porque o governo brasileiro, aparentemente, quer fazer parte lá da reunião de Viena para entender se a torneirinha vai abrir ou fechar da OPEP. Mas a Petrobras talvez tenha interesses específicos que podem estar na contramão do que quer o governo brasileiro, o Ministério de Minas e Energia? Na verdade, a gente teve uma mudança na OPEP com a saída dos Emirados Árabes e com a indicação de que eles querem produzir mais e colocar mais óleo no mercado. Mas a resposta mesmo, ela vai vir da Arábia Saudita. Nós não sabemos ainda como a Arábia Saudita vai reagir. E aí vai depender também da própria Petrobras, qual vai ser a reação da Petrobras.
O governo brasileiro, se ele entender que a Petrobras é a grande empresa brasileira e que merece e que ela depende do mercado internacional e precisa reagir de acordo com as regras do mercado internacional, então acho que o governo, se ele é um bom governo, ele vai entender isso e ele vai querer preservar a sua, como diz no interior, galinha dos ovos de ouro. Já que eu estou no interior, estamos no feriado. Ou seja, a Petrobras, ela quer sim explorar, mas nós estamos numa situação diferente com essa alteração, com essa saída dos Emirados da OPEP. Vai ser, é um integrante importante da OPEP. No curto prazo, teve reação? Não, não teve. Nossa reação essa vai acontecer no médio e no longo. E vai depender também da Arábia Saudita. Mas lembrando, mais oferta de petróleo significa petróleo mais baixo. Se o petróleo cair, as receitas vão diminuir. Repetindo, a Petrobras depende diretamente seus lucros, seus dividendos, os seus investimentos do preço do barril. Se o preço do barril cai diante de uma maior oferta, eu entendo que a empresa vai tentar rever os seus investimentos, né? Quanto a governo, nós sabemos que nós temos eleições esse ano. Então, nós estamos vivendo muito no curto prazo, né? Esses investimentos são todos de longo prazo. E, de longo prazo, a situação é aguardar a resposta da Arábia Saudita, verificar se a OPEP vai perder mais integrantes, mas o fato objetivo é a saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP hoje é relevante para a geopolítica mundial. E, professora, só para a gente terminar a nossa conversa, eu queria te ouvir sobre o Irã. Aparentemente, o Irã percebeu que tem uma baita arma diante do Estreito de Hormuz. O Irã passa a ser um jogador maior do que eles deixam. Se a guerra acabar amanhã, o Irã passa a ser um jogador maior do que era antes do início dessa guerra. Eles perceberam que eles são muito mais poderosos, professora? Acho que o Estreito de Hormuz é todo o poder do mundo que a gente vê hoje, já que praticamente 30% da produção de petróleo passa pelo Estreito de Hormuz. Então, isso é o ponto relevante. E é por isso que se discute se o Estreito de Hormuz deve ficar apenas sob o controle do Irã ou se deveria ter uma reunião de países que controlariam o Estreito de Hormuz diante da importância. O fechamento de Hormuz impacta a economia do mundo inteiro, porque é por lá que passa todo o petróleo e, além do que, o gás também passa por Hormuz. Então, Irã é importante, é um produtor de petróleo, mas, de novo, eu volto a dizer, a Arábia Saudita é o grande produtor da região e o Estreito de Hormuz, fechamento de Hormuz, isso é um fato determinante e isso, obviamente, não pode mais ficar na mão de um único país. Então, não é o Irã em si como país que eu acho que seria o relevante e o preocupante, mas sim o seu controle no Estreito de Hormuz. A gente conversou com Lígia Maura Costa, professora da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Professora, obrigado pela conversa, um ótimo feriado. Um ótimo feriado, obrigada por falar com você. Até logo.